Shalom, amados, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do Eterno. Dentro desse tempo que temos vivido, onde estamos sendo transicionados do Egito para o Sinai, da Páscoa para Pentecostes. Então estamos na nossa 7ª semana, onde temos como motivo de oração para estarmos nos posicionando nesse tempo, o preparo do nosso corpo, alma e espírito, para que quando chegarmos em Pentecostes, estejamos com a nossa tricotomia alinhada, para suportarmos a intensidade das revelações e da manifestação do poder de Deus. Então esse tempo de 7 semanas tem sido um tempo onde nós estamos vindo num preparo para quando chegarmos no dia de Pentecostes, a semelhança do que aconteceu em Atos 2, recebereis poder. Então, nesse tempo, nossa tricotomia tem sido alinhada. Temos sido trabalhados no corpo, alma e espírito para nesse tempo de Pentecostes, para que possamos estar inteiramente aptos a receber a intensidade do que o Eterno quer nos entregar, como Ele quer se manifestar. Porque para sermos cheios do Espírito Santo na sua plenitude, nós precisamos de um preparo, não resta dúvida. Porque senão acaba acontecendo comigo e com você o que aconteceu com o povo, como está relatado em Êxodo capítulo 19. Deus falou com Moisés: avisa ao povo que eu vou descer para falar. Se você observar Êxodo 19, verso 9, e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça. Falando eu contigo, e para que também creiam eternamente. Então Deus queria que o povo ouvisse ele falando com Moisés, para que o povo cresce. Então Moisés anunciou essas palavras ao povo. Quando chega no verso 16 do capítulo 19, vai dizer: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma nuvem espessa, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Quando chega em Êxodo capítulo 20, verso 18, estou falando de Pentecostes, tá? Porque não tenho tempo de explicar, mas o primeiro Pentecostes foi aqui, nesse episódio do Sinai, quando Deus entregou a Torá, entregou os mandamentos. Esse foi o primeiro Pentecostes. Êxodo capítulo 20, verso 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se para longe. Verso 19. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então, o povo não estava preparado para ouvir Deus na maneira como Deus veio para falar. O povo não estava preparado para receber a revelação na intensidade que Deus veio para se revelar. Por isso, essas 7 semanas, nós estamos sendo forjados, corpo, alma e espírito, para que quando chegar em Pentecostes, nós não nos surpreendamos e nem nos apavoremos com a intensidade da manifestação de Deus. E eu estou traçando um paralelo entre o episódio do Êxodo, que aconteceu no Sinai, e o que aconteceu em Atos capítulo 2. Se você chegar em Êxodo capítulo 12, verso 37 e 38, vai dizer assim, o povo saindo do Egito, tá? Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos.
Olha bem o verso 38. E subiu também com eles muita mistura de gente. Ou seja, tinham outras pessoas saindo do Egito junto com o povo. E o que tem isso a ver com o que aconteceu em Atos capítulo 2? Atos capítulo 2 vai dizer assim, ó, de repente veio do céu um som. Lembra de Êxodo? Que o povo viu os trovões, os relâmpagos, o monte fumegando, um barulho acontecendo. Então Atos 2 vai dizer, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2:6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, o que tem a ver o episódio do Êxodo, onde nós relatamos que uma grande mistura de gente estava acompanhando o povo, e Atos 2, que me diz que também havia gente de todas as partes ali. Nos dois episódios, o que nós podemos observar é que a manifestação de Deus é uma manifestação universal. É uma manifestação para as nações. Várias pessoas estavam acompanhando o povo na saída do Egito e estavam ali no pé do Sinai, vendo Deus se manifestar. E em Atos 2, quando esse som impetuoso vem do céu, tinham várias pessoas ali também. Então, uma das coisas que nós precisamos entender que Pentecostes é uma festa aonde Deus quer se manifestar não só para um povo, mas para todas as nações. Atos capítulo 1, verso 8, vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Não foi isso? Jesus falando, deixando isso para os discípulos. Recebereis o poder ou a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus deixou essa dica, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que eu quero destacar nesse tempo é que, infelizmente, nós passamos a nos concentrar, a observar, a destacar apenas a questão de que seríamos cheios de poder. E nos concentramos no poder. Sim, temos que nos concentrar no poder. Mas um detalhe ficou meio que de lado. Um detalhe ficou meio que esquecido. Jesus falou o seguinte: ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Depois que veio a manifestação do Espírito, depois que houve o rompimento, depois que houve a intensidade do poder, a ordem era: sai de Jerusalém, vai para Samaria, vai para a Judéia e vão para os confins da terra. Mas nós passamos grande parte da nossa história concentrados no poder e esquecemos que era para ficar em Jerusalém até que do alto fôssemos revestidos de poder. Então esse Pentecoste é um Pentecoste que tem um apontamento para nós. O apontamento é: precisamos sair. A igreja precisa ser revestida de poder para sair de onde está. O que aconteceu com a igreja de Atos foi que a igreja passou a viver o poder, a ficar mergulhada no poder, a se
a conviver com o poder, a querer estar imersa no poder, e esqueceu que ficar em Jerusalém era até que o poder se manifestasse. Depois da manifestação do Espírito Santo, o que Yeshua deixou em Atos capítulo 1, verso 8, foi ficar em Jerusalém até que, guarda isso, meu irmão, o até que nos aponta um espaço de tempo necessário. Era para ficar em Jerusalém o tempo necessário para ser cheio de poder, ou ser revestido de poder. Mas a igreja adotou apenas a parte de estar cheio do poder e esqueceu o espaço de tempo que foi determinado. Depois que vocês estiverem cheios de poder, vocês vão ter que sair para testemunhar. Eu não tenho como me aprofundar nesse tema, mas eu queria que você começasse a pensar nisso e a repensar se nesse tempo agora que estamos vivendo, se não é um tempo para que estejamos como que no cenáculo. Vamos estar vivenciando Pentecostes dentro das nossas casas, como os discípulos estavam no cenáculo, ali dentro de um ambiente um pouco até pequeno, mas esperando uma manifestação poderosa. Então, estamos recolhidos dentro do nosso cenáculo, dentro das nossas casas, até que do alto sejamos revestidos de poder. E aí vamos ser empoderados para sermos testemunhas. E testemunhas para onde? Para as nações. O objetivo da descida poderosa do Espírito Santo foi tornar cada um evangelista em potencial. Fazer com que cada um, cheio do poder, saísse de Jerusalém e fosse até os confins da terra. Então esse Pentecostes é um tempo onde vamos estar sendo revestidos, cheios de poder para avançarmos para as nações. E a festa fala disso. Depois de Pentecostes, eles deveriam sair de Jerusalém. Então, o Espírito Santo vai dizer a Bíblia, em Atos capítulo 2, verso 1 e 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, um vento. Isso quer dizer para mim e para você que o Espírito Santo, ele vem de forma repentina. Não temos como viver um Pentecostes planejado. De repente, não tem hora para acontecer. Não sei como vai acontecer. A manifestação do Espírito Santo é algo que vem para nos surpreender. De repente, Pentecostes é um tempo onde muitas coisas vão acontecer de forma repentina na minha e na sua vida. Você vai estar na sua casa, de repente chega algo que vai te surpreender. Um barulho diferente, uma cor diferente, uma luz diferente, um ser diferente, uma aparição diferente, uma visão diferente, um sentir diferente, uma língua diferente, um ânimo diferente, uma convicção diferente, um preenchimento diferente. Não sei o que pode acontecer comigo e com você. Eu só sei que nós não estamos programados para Pentecostes, porque esse Pentecostes vai ser diferente. Tudo pode mudar. Fatos repentinos podem acontecer. Então, não crie um programa. Se permita viver fora de um programa. Se permita viver o improgramável. Pentecostes previsível não é Pentecostes, porque em Pentecostes as coisas acontecem de repente. Meu irmão, se prepara para o de repente vir sobre você.
se prepara para o de repente de Deus nesse Pentecostes. Esse Pentecoste é um Pentecoste em que não temos como programar nada. Estamos durante 7 semanas sendo preparados para nos deparar com o imprevisível, porque Pentecoste é algo imprevisível. Nesse tempo, o Eterno nos tirou toda a possibilidade de programar e planejar Pentecoste, porque o genuíno Pentecoste é imprevisível porque é repentino. Não é programável. Os discípulos estavam no cenáculo esperando se cumprir o dia de Pentecoste. Então, de repente, diz a Bíblia, soou um vento como que impetuoso. É a manifestação do imprevisto, é a manifestação do imprevisível, é a manifestação do incontrolável, do improgramável. Tem gente que vai ficar frustrada ou já está frustrada porque não vai poder celebrar Pentecoste conforme a festa que planejou. Mas o Eterno é especialista em desprogramar o nosso programa, para que nós possamos ser reprogramados por Ele e para Ele, porque Ele age de forma repentina. Então, se eu tenho uma palavra para definir esse Pentecoste, a palavra é desprogramados para não atrapalhar o de repente de Deus. Que isso, hein? Porque nós temos um programa para Pentecoste. Estabelecemos até a ordem da festa. Primeiro isso, depois aquilo, depois dança, depois palavra, depois unção, depois. Eu mesmo programei uma vigília, já tinha tudo anotado, toda a direção para Pentecoste, a ordem da festa, tinha os louvores para cada parte da vigília. Mas acontece que nesse Pentecoste, o Eterno não está contido pelo meu programa. Ele não está limitado ao nosso programa, porque ele vai vir de repente, na hora que ele acha que tem que se derramar. A gente programa uma festa para esperando o derramar. Só que nesse Pentecoste, ele desprogramou a festa, porque ele vai se derramar do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Nós criamos uma liturgia para o derramar do Espírito, mas ele quer se derramar de repente. Quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, eu não quero entrar no mérito da língua, se era língua estranha, se era a língua de cada nação. Eu só quero entrar no mérito de que quando o Espírito foi derramado, várias nações estavam presentes ali. Isso quer dizer para mim e para você que o Eterno se derramou para uma manifestação universal. Guarda isso. Várias nações estavam sendo atingidas pelo discurso de Pedro naquele derramado Espírito. Então, o poder não foi apenas para falar em línguas ou ouvir na sua própria língua. O poder foi para que eles se tornassem intrépidos, corajosos e começassem a dar testemunho de tudo que viram e ouviram durante a caminhada com Yeshua. Pentecoste é a proclamação do Evangelho para todas as nações. Pentecoste é a festa do evangelismo e da divulgação do Evangelho para todas as línguas e culturas. Ali haviam várias nações sendo alcançadas. Por quê? Porque Pentecoste é chamada de festa da colheita. E no discurso de Pedro, houve uma grande colheita. Quase 3.000 almas se converteram. Então, o foco de Pentecostes é um poder para que o Evangelho seja pregado para as nações.
Pentecostes fala de colheita. É o indício de que realmente estamos cheios do Espírito Santo é a colheita. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a ministrar a palavra e quase 3.000 almas se renderam a Jesus. Um dos indícios de que eu e você estamos cheios do Espírito Santo é quantas almas vão se render, quantas nações vão ser alcançadas, quantas nações vão ouvir sobre o testemunho desse evangelho. Então, Pentecostes me aponta para que eu seja uma testemunha e um testemunho para as nações. Me programar para festejar Pentecostes em um espaço físico é limitar muito a extensão do que o Eterno quis manifestar na liberação do poder do Espírito Santo. E Yeshua deu uma ordem: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas, infelizmente, nós só recebemos a primeira parte do mandamento de Yeshua e permanecemos querendo somente viver mergulhados no poder, imersos no poder, e nos esquecemos de usar o poder com o propósito para o qual foi derramado: ser testemunha ou ser um testemunho do Evangelho. Então, nesse Pentecostes, com tudo desprogramado, ele vai se derramar da maneira que ele quer, da forma que ele quer, e vai te achar dentro do seu cenáculo, na sua habitação, na sua casa. Então, não se frustre, porque você não conseguiu programar uma festa de Pentecostes, porque essa desprogramação faz parte da programação que ele já tem para esse tempo de Pentecostes. Nos visitar dentro do nosso cenáculo, para nos encher de poder, para sermos testemunhas para as nações. Deus te abençoe.